Finalmente saiu a nova atualização do Spectrum, com um sistema de copiar cor, um sistema de opacidade, melhor compilação dos frames e um sistema de você salvar suas custom e mandar para as outras pessoas. Essa atualização está insana de boa, então fica até o final que eu vou ensinar vocês a instalarem passo a passo e vou falar detalhadamente sobre cada uma dessas funções. Então simbora, rapaziada! Primeiramente, eu vou responder uma dúvida que algumas pessoas têm. O que é o Spectrum? O Spectrum é um mod do aplicativo Stick Fighter, criado por um brasileiro da comunidade de animação. O Stick Fighter foi abandonado pelo seu criador, lançando sua última atualização em 2015. Esse mod vem com uma proposta de adaptar o aplicativo para novos dispositivos, otimizar melhor o aplicativo, ou seja, ele vai rodar de forma lisa e sem travamento. E para finalizar, o Spectrum tem o objetivo de trazer novas funções e melhorias. Nice. Primeiro você clica no link que deixei na descrição ou no comentário fixado. O link vai levar para um vídeo do criador do mod. Nesse vídeo, no comentário fixado, você consegue ver um link do Mediafire. Esse é o download do mod. Clique aqui para baixar. Após baixar, você pode clicar em abrir, mas eu vou baixar do jeito tradicional mesmo. O APK vai estar nos seus arquivos, na pasta download. Aqui você clica no APK. Se você já tem uma versão do Spectrum, vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer atualizar. Se você não tem nenhuma versão do Spectrum, só vai aparecer uma mensagem para você instalar. Após atualizar, vai estar tudo pronto. Suas custom e animações vão estar aqui ainda. Você não perde nada. No meu caso, eu tinha desinstalado o mod para perder tudo propositalmente, pois vou mostrar como eu posso recuperar tudo, até mesmo as custom. Mas antes, preciso responder algumas dúvidas sobre o mod. Algumas pessoas perguntam se precisa desinstalar as outras versões do Spectrum para atualizar. E não, você não precisa desinstalar. Após baixar e instalar a atualização, ela automaticamente já vai substituir a versão anterior do Spectrum. Outra dúvida que algumas pessoas têm é: posso ter o Stick Fighter original e o mod Spectrum? E sim, o mod Spectrum não vai substituir o Stick Fighter, ou algo assim. Você pode ter os dois normalmente. Agora vamos falar sobre uma coisa que foi adicionada nessa versão que é muito útil, que é a Database. O que é Database? Antes de eu explicar as configurações, preciso falar o que é Database. Database é como se fosse todo o seu Stick Fighter em um arquivo, todos os seus projetos e custom, podendo salvar e compartilhar para quem você quiser. E caramba, isso é incrível! Eu nunca pensei que isso seria possível, sério mesmo. Eu sempre fiquei muito bolado quando eu perdi as minhas custom e tal, e agora eu posso simplesmente salvar. E você pode simplesmente salvar e mandar para os seus outros dispositivos, mandar para os seus amigos. Ou tipo, aquele amigo que sabe fazer aquelas custom da hora, tu manda seu Stick Fighter para ele, ele cria a custom, manda de volta para você e pronto. Você já tá com as custom que ele criou. Que incrível! Agora que a gente falou sobre a Database, vamos falar sobre todas as configurações. Primeiramente, você vai ter que botar o local de armazenamento externo, caso queira importar uma database. Falando de forma simplificada, se a pessoa quiser colocar uma database no Spectrum dela, a pessoa vai ter que botar o local de armazenamento externo. A segunda opção é o formato de vídeo, recomendo deixar em MP4 mesmo, mas isso vai depender muito da sua situação. Alguns celulares podem não rodar muito bem em MP4, ou não rodar totalmente. Aí você pode mudar para a opção que seu celular aguentar melhor. Também tem o caso dos editores de vídeo. Alguns editores podem não rodar MP4 também. Daí você pode mudar a extensão para esse caso também. Mas caso não tenha nenhum problema, recomendo deixar em MP4 mesmo. A terceira opção é a melhor compilação dos frames. Foi adicionado um código novo no carregamento dos frames. Isso foi feito para evitar alguns frames que não carregavam ou então bugavam. Vocês já perceberam que às vezes quando você colocava algo por apenas um frame, essa coisa simplesmente não aparecia na animação? Então, esse era um problema frequente no Stick Fighter, mas o criador do Spectrum está corrigindo. Ainda não está funcionando 100%, mas logo vai estar. Agora vem a melhor parte.
salvar database. Após clicar aí, vai aparecer uma mensagem falando que o database foi salvo em uma pasta. Procure pela pasta Spectrum Data no armazenamento interno dos seus arquivos. Se for sua primeira vez usando essa versão, pode ser que você não ache essa pasta. Você vai precisar entrar no Spectrum, criar algum projeto aleatório e clicar em reiniciar app. Foi assim que essa pasta foi criada para mim. Encontrando a pasta Spectrum Data, você vai encontrar duas pastas, a com.tueber.stickfighter e a pasta Backup. O que a gente quer está na primeira pasta. Caso você queira guardar suas custom e projetos com segurança, recomendo copiar esse arquivo que tem o nome Stickfighter e guardar em alguma pasta. Eu guardo na pasta Documentos, mas você pode criar uma pasta ou algo assim. Enfim, antes de eu desinstalar meu Spectrum, que tava tudo lá, minhas custom e tal, eu salvei a database e botei na pasta Documentos. Para recuperar tudo que eu tinha, basta copiar essa database para essa pasta. Agora vamos abrir o Spectrum. Aqui está, tudo certinho. Isso é incrível, pessoal. Finalmente um jeito para não perder as custom. É tudo que eu sempre quis, sinceramente. Agora eu vou passar uma dica que vocês podem fazer em situações específicas. Vamos supor que você quer passar suas custom para um amigo, mas não quer que ele veja seus projetos. Você vai fazer o seguinte: vai clicar em salvar database, copia essa database em outra pasta, daí você exclui seus projetos, salva a database de novo. Lembrando que já que você copiou sua database para outra pasta, essa nova database vai substituir a antiga que está na pasta do Stickfighter, só que a outra está segura em outra pasta. E essa database, só com as custom, você manda para o seu amigo. E a outra database que está seus projetos e as custom, você coloca de volta na pasta, nessa pasta aqui em específico. Agora vamos supor outra situação. Digamos que sua database tem mais de 8 MB e você quer passar ela para o seu amigo no Discord. Você vai instalar o Google Drive, é na Play Store mesmo. Aí compartilha sua database para o Google Drive. No Google Drive você vai deixar o link público, daí só mandar o link para o seu amigo baixar. A próxima opção é a de customizar backup. Aqui você consegue mudar a extensão do projeto. O padrão do mod e do Stickfighter é .sfa mesmo. Aqui nas opções para importar as animações, vocês percebem que os projetos aparecem normalmente. Mas agora, se eu customizar a extensão dos backups, vou botar aqui .eric, sei lá. Você percebe que todos aqueles projetos sumiram. Mesmo eles estando lá nos meus arquivos, não aparecem aqui. Mas se eu criar um projeto e exportar a animação, ou seja, criar o backup dele, vocês percebem que a extensão dele está .eric. Quando eu vou procurar esse arquivo, ele aparece, ou seja, só vai aparecer os arquivos com essa extensão. Agora se eu voltar ao normal, todos eles vão aparecer de volta, menos o .eric, que é o projeto que eu criei mais recente. Não sei muito bem o objetivo dessa função, mas é interessante, para criar eventos específicos, de ficar passando o projeto para os outros animadores com uma extensão específica. É a única coisa que eu imagino que dê para fazer com essa opção. Mas se você tem sugestões do que eu posso fazer com essa opção, escreva nos comentários. A próxima opção é o título customizado, na barra da tela principal. Acho que o nome já é autoexplicativo. Aqui você escreve o que quiser. Daí quando você reiniciar o aplicativo, vai estar escrito aquilo que você escreveu. Também temos o modo tela cheia, que é para deixar o aplicativo em tela cheia. Se você perceber aqui do lado da tela, tem uma borda roxa, ou seja, a proporção do aplicativo não vai até lá. Mas se eu ativar o modo tela cheia, aí sim a proporção vai cobrir a tela toda do meu celular. Agora vamos dar uma olhada em um novo sistema que veio nessa atualização, que é o sistema de opacidade. Aqui nas cores de um objeto, tem 3 barrinhas de cor. A primeira é a normal, de deixar uma cor mais clara ou escura. A segunda é a opacidade. E a terceira não é nada. É só uma cópia da primeira barrinha que o criador do mod esqueceu. Ele acabou lançando essa versão às pressas, já que o celular dele estava pifando. Aí esqueceu de tirar essa barrinha. Vamos falar sobre a opacidade. Quanto mais para cima for, mais transparente fica. Isso é bom para substituir aquela técnica de deixar o objeto com a mesma cor do fundo, já que a transparência vale para qualquer fundo. Pode ser branco, amarelo, vermelho. Se você deixar a transparência lá em cima, o objeto vai ficar invisível em todos os fundos.
Para o sistema de copiar cor, não tem muito segredo. Clicando em algum projeto, vocês vão ver um ícone novo. Essa função foi meio que uma gambiarra que o criador do mod fez para você deixar um stick cinza. Ele fez isso para evitar problemas de bugs. Acreditem, ele tentou adicionar o cinza de tudo que é forma, mas sempre apareceu algum bug que ele não conseguia consertar. Essa foi a solução que o criador encontrou, mas quem sabe um dia ele mude. Falando na cor cinza, vou ensinar a vocês a deixar a cor do fundo cinza. Na primeira linha de cor, você vai deixar lá para cima, que vai deixar branco. Já na opacidade, vai funcionar assim. Quanto mais para cima for a opacidade, mais escuro vai ficar o cinza, podendo chegar até ficar tudo preto, se você deixar lá em cima. Quanto mais para baixo, mais claro fica o cinza. Daí você vai ajeitando. Já a terceira linha de cor, você não mexe, pois não muda em nada. Agora que já falamos tudo sobre esse maravilhoso mod, vamos falar sobre os bugs. O sistema de cor não está salvando a cor do objeto. Por exemplo, esse stick é da cor rosa. Daí criei outro stick da cor azul. Agora se eu for no sistema de cor do stick rosa, não vai estar rosa. Em vez disso, vai aparecer a última cor que eu escolhi anteriormente. Se eu criar um objeto da cor vermelha, o mod meio que vai copiar essa cor. Então, se eu for para outro stick de outra cor, vai estar aparecendo como se ele fosse vermelho. Então eu teria que voltar para a cor desse stick manualmente. Um outro bug que está acontecendo é da opacidade. Se eu deixar um objeto na opacidade 0, ou seja, 100% transparente, depois de um tempo esse objeto vai ficar preto. É igual o bug de copiar o frame, que depois de um tempo ele fica com todos os objetos pretos. Mas esse bug de copiar frame e ficar preto dá para evitar. Como muitos sabem, após copiar um frame, os objetos dele ficam todos da cor preta. Mas dá para evitar esse bug. Após você copiar um frame, entre nesse frame copiado e clica no ícone de salvar. Após isso, ele não vai ficar com os objetos pretos. Pode testar aí que vai dar certo. Se não der certo, escreve aí nos comentários. Nessa parte eu faço um teste. Eu copio um frame, entro em outro frame qualquer e salvo. Daí quando eu volto, aquele frame que eu copiei tá preto. Ou seja, você tem que entrar no frame que você copiou para salvar. Eu estive conversando com o criador do mod sobre as futuras atualizações que ele vai fazer no mod. Ele falou que terá como colorir um único frame, velocidade além da 4x e mais otimização para o aplicativo. Lembrando que eu não estou falando que vai ter tudo isso de uma vez na próxima atualização, mas com certeza uma dessas funções vai estar incluso. E ele vai adicionando as outras conforme for atualizando. E claro, ele me deu permissão para revelar isso em vídeo. Acho que finalmente falei tudo sobre esse maravilhoso mod. Eu admito que demorei muito para trazer esse vídeo. Eu quis reunir o máximo de informações e tirar dúvidas com o criador do mod. Eu poderia ter feito isso de forma mais rápida. Enfim, peço que vocês se inscrevam no canal do criador do mod. Ele está fazendo tudo isso sozinho, dedicando muito tempo e esforço para criar esse mod. Sem dúvidas ele está melhorando muito essa comunidade de animação. Fico feliz que essa comunidade seja tão unida a ponto de uma pessoa estar se esforçando, atualizando um aplicativo que já foi abandonado há anos. Realmente impressionante. Mas é isso, eu acho que eu falei tudo o que tinha para falar. Se eu esqueci de algo, escreve aí nos comentários. Vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais.